Muito boa noite a todos e a todas que estão conosco aqui na nossa aula inaugural do Instituto Calley e do ITEBAS, né, do Instituto Teológico Basileia. Bom, nós estamos aqui no dia de hoje para aula inaugural e uma aula para trazer para você um pouco do conteúdo daquilo que nós temos no nosso curso. Esse curso é um curso para lideranças, é um curso que não é voltado para pastores, mas para pessoas que querem servir, que querem se aprimorar o seu instrumental na igreja, servir melhor ao Senhor, tanto na igreja quanto na evangelização. E esse é um curso para você que quer servindo ao Senhor e podendo fazer a obra dele com excelência, fazendo a obra dele com todas as ferramentas, aprimorando os seus dons, talentos. Então, se você tem um interesse, né, por teologia, ou por servir melhor ao Senhor, ou por temas bíblicos, esse é um curso para você, ok? E o Instituto Calley, né, Robert Calley, ele tem um diferencial. Esse curso que a gente está fazendo, que é Servindo ao Senhor com Integridade, ele é um curso modular, então tem vários módulos. Ah, mas agora está começando o segundo módulo, e como é que eu vou fazer? Eu vou perder o primeiro? Não, ele foi criado de maneira que você pode entrar em qualquer módulo, porque depois a gente vai repor ele no final. Você começou no segundo módulo, você vai fazer ele quando você terminar o ciclo de módulos, você abre-se outro ciclo, você faz novamente esse módulo 1. Então, esse é um diferencial. O outro diferencial é que todas as aulas, né, elas são live, são ao vivo. Então, é o próprio professor que preparou o material que vai entregar para você esse conteúdo. E é um conteúdo, né, como uma live, você talvez esteja acostumado a isso, né, você interage, né, com o professor, fazendo a sua pergunta, tirando as suas dúvidas, né, e até tendo um contato mais próximo, né? O momento em que nós vivemos muitas vezes não permite a gente ter alguns encontros presenciais, e o Instituto Robert Calley veio nesse momento, né? Já era alguém que já é uma instituição que já trabalhava com EAD e que tem aprimorado a cada dia, e esse é um diferencial, né? É como se nós estivéssemos em uma aula presencial. Por quê? Porque você está aqui comigo e tudo que você perguntar, suas dúvidas, vai ser colocado e no final a gente vai interagir. Então, esse é um tempo para nós estarmos juntos, para você conhecer um pouco do que é o Instituto Calley. Ele tem outros cursos, depois você deve estar vendo aí o endereço eletrônico, você pode visitar o site e tem os contatos, as mídias sociais do Instituto, você vai poder conhecer melhor esse Instituto Teológico. Então, eu desafio você e quero que você venha comigo e nós vamos para a nossa primeira aula. Você que já está matriculado, está assistindo junto com aqueles que ainda vão se matricular, né? E essa aula vai ficar na plataforma e lá vai ter as suas tarefas, as suas coisas para fazer, e você vai ter uma nota por isso. Mas você que está aqui com a gente, né, acompanha, né? E quem sabe, ao final, eu desafio você, se você gostou, se você se identificou com esse tipo de conteúdo, né, vai para o site e faz a sua inscrição e vamos estar junto aqui, né, durante as segundas-feiras, estudando, trabalhando temas sobre a palavra de Deus, sobre o nosso cotidiano, como que a gente pode interagir, né, como que a gente interpreta a palavra de Deus e interpreta os nossos tempos. Então, esse é um desafio para nós essa noite, né? E um desafio do curso, né? O curso traz essa proposta de trazer uma interpretação dos tempos e da palavra de Deus, né? O nosso tema hoje, a nossa aula hoje, é sobre a vida de adoração.
e eu quero que você venha conosco. Mas antes eu vou abrir o slide, a gente vai ter aqui para você acompanhar os slides, mas eu quero pedir para você, deixa o seu like. Deixou o like, está gostando desse conteúdo? Já compartilha, né? Compartilhe com pelo menos 3 pessoas, né? 3 pessoas que você sabe que gostam de servir ao Senhor, que querem um ferramental melhor para servir a Deus no seu reino, né? Compartilha com pessoas que você sabe que gosta de temas. Por exemplo, esse tema vai falar muito, fala muito ao coração dos músicos da igreja, né? Até alguns momentos, algumas provocações a gente vai fazer aqui. Então, compartilha, né? Compartilha aí com quem você acha que tem interesse nesse tema. E não se esquece, se inscreve no canal, que sempre que tiver novidade, né, aciona o sininho que vai chegar para você e você vai poder estar por dentro de tudo isso. Ok? Vamos então, antes de abrir aqui, né, eu sou professor, mas sou também pastor, e eu gosto muito de fazer uma oração antes das nossas aulas, pedir a Deus que Ele possa estar conosco, né? E eu quero chamar você nesse momento para a gente fazer uma oração. Vamos lá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esse dia, pela oportunidade da vida, por esse momento especial que é de abrir temas e a palavra de Deus e conversar a respeito disso, conversar a respeito de temas que queimam no nosso coração e que nós possamos, nesses temas, também transbordar sobre a vida das pessoas, abençoar aqueles que estão aqui online conosco. Louvado seja o teu nome, eu te agradeço por esse tempo aqui, que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça e que nós possamos falar de acordo com o teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Vou abrir aqui os meus slides e a gente vai dar start na nossa aula. Só um minutinho que eu preciso... Aqui. Vamos lá. Cadê? Aqui, apresentação, tela. Compartilhar. Muito bem. Ok. Estamos ok? Está aparecendo aí para todo mundo o slide, né? Se você está vendo, se o som está bom, se a imagem está boa, se você viu o slide, deixa aqui no seu comentário para a gente saber, para a gente interagir, né? E ter esse feedback de vocês. Tá bom? A vida de adoração. Quero começar com o sentido, o significado, né? Uma maneira da gente dar uma definição do tema, né? A adoração, ela tem, no dicionário, ela tem o sinônimo de ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade, uma veneração de adoração ao Santíssimo, ao Sagrado. É uma expressão de afeto. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu adoro o meu cachorrinho, eu adoro o meu amigo. Né? Não é um sentido que ele presta culto, mas é um sentido de afeto, é um sentido de gostar muito, de ter um carinho, de homenagear essa pessoa. É um amor exagerado, excessivo, paixão. Então, são sinônimos dessa palavra. Né? A adoração pode ser a algo ou alguém, né? É alvo de carinho, de afeto, de veneração, de amor, como eu disse, né? De fé, né? E um gosto exagerado, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, olha, eu adoro filmes franceses, eu adoro pinturas que representam a veneração dos magos pelo menino Jesus. São maneiras da pessoa expressar, né, essa palavra. Né? Mas o tema aqui nosso vai um pouco mais além disso. Né? E sinônimos aí da palavra adoração é culto, homenagem, veneração, paixão, né? Que o dicionário traz para nós.
O termo em hebraico, ele traz aí um sentido que começa já a funilar para aquilo que a gente quer conversar nessa noite. A adoração, né, no termo hebraico, que é, né, a raiz da palavra avondar, né, é avonde, e significa servir, serviço, trabalhar. Né? Então, são sentidos que o Antigo Testamento, ou melhor dizendo, que a própria Bíblia, né, Antigo e Novo Testamento, traz para nós. Não sei se você sabe, mas a língua do Antigo Testamento é hebraico e a língua do Novo Testamento é o grego koiné. Então, por isso que eu coloquei aqui em hebraico, que foi, né, lá no Antigo Testamento onde começou essa ideia da adoração, e a gente vai ver aqui algumas questões, né? E essa mesma palavra que é para adorar a Deus é a mesma para trabalho, né? Ou seja, o que quer dizer então adoração? A adoração é serviço a Deus, é o trabalho para Deus. Antigamente, né, quem tem aí talvez mais de 40, 50 anos vai lembrar, normalmente as pessoas quando iam para um evento da igreja, um culto, uma reunião de oração, as pessoas falavam assim, eu vou para o trabalho do Senhor. Né? Eu vou para o trabalho do Senhor. Porque ela entendia que adorar ao Senhor era um serviço, era um trabalho. Então, muitas vezes foi colocado assim, né? As pessoas mais antigas colocavam dessa maneira. Então, está em consonância com a interpretação bíblica. Está em consonância com o sentido bíblico que a gente está trabalhando. E eu coloquei aqui, panorama da adoração no Antigo Testamento. Bom, mas não é a adoração, a vida de adoração, ou adoração na vida. Por que a gente tem que ir? Né? Por quê? Porque se eu fosse falar de adoração na vida sem passar pelas Escrituras, eu ia falar para você o seguinte, a vida de adoração é uma vida dedicada a Deus, é uma vida consagrada, é uma vida que você precisa adorar o Senhor diariamente, que você precisa honrá-lo, que você precisa ter ética, que você precisa ser correto, como diz lá em Miqueias, né? O Senhor já disse o que ele espera de nós, ele espera de nós que sejamos retos, justos e que cuidemos uns dos outros, enfim. E aí, esse tema, e a gente precisa entender o que é adoração na palavra de Deus, na Bíblia, porque senão, o que vai acontecer? Quando a gente não tem um conceito bíblico sobre determinado tema, há um risco de nós nos desviarmos do sentido daquilo. Há o risco de nós termos uma crença, uma ideia errada a respeito daquele tema. E é muito comum hoje, por exemplo, e aí vai a provocação, você ver em igreja as pessoas chamando os músicos da igreja de levitas. Os músicos da igreja são levitas? Responde aí no chat para mim. Responde aí nos comentários. Os músicos da igreja são levitas? Sim ou não? Daqui um pouco nós vamos responder. Daqui um pouco a gente chega lá. Bom, então é importante que a gente tenha um conceito, né, bem claro. E olha, gente, parece que é coisa de gente antiga, né? Mas por isso a igreja, ela insiste, as igrejas mais tradicionais aqui, eu não quero entrar no mérito de pentecostal ou de neopentecostal ou de tradicional no sentido de liturgia, mas as igrejas mais históricas, vamos dizer assim, mais tradicionais, elas, incluindo as pentecostais, elas insistem muito em 3 coisas, né? A oração, o estudo da palavra. E aí o estudo da palavra, seja numa escola bíblica, seja num estudo bíblico durante a semana, né? E na comunhão. Mas por que se insiste tanto em estudar a Bíblia? Para que você tenha, de fato, um conceito verdadeiro
né, ou uma interpretação da palavra de Deus, que você tenha uma vivência debaixo da palavra de Deus. E aí a gente vai no sentido dos bereanos. Os bereanos eram uma igreja na cidade de Bereia que eles, quando alguém ia pregar lá, quando ia ensinar alguma coisa lá em Bereia, eles conferiam as escrituras. Eles não simplesmente porque o irmão é simpático, porque o irmão é legal, o irmão é eloquente e coisa e tal, fala bonito ou fala difícil, que ele está falando vindo do Espírito de Deus. E como que eles sabiam se aquela pessoa estava falando a partir do Espírito de Deus, a partir da unção de Deus? Era quando eles conferiam. Bom, está em consonância com a palavra de Deus, está coerente com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus pensa? Então, muito bem. Foi muito boa a mensagem, foi muito boa a palavra. Então, por isso que nós vamos fazer um apanhado bíblico. A gente vai andar aqui e vai chegar a um ponto-chave de mudança, que é um texto, né, que a gente conhece até muito bem, mas ele é assim... Vocês vão ver que legal que é isso, né? Estudar a palavra de Deus e olhar ela como num panorama, num todo, é fantástico. Quando eu vi isso pela primeira vez, quando eu vi uma interpretação desse texto, que a gente vai chegar lá, eu fiquei assim, pasmo. É aquela coisa assim, ó, caiu meu queixo. Eu falei, poxa, eu estava no seminário e foi uma aula assim, muito legal, muito boa, que abriu a mente assim, até mesmo daqui a um tempo vocês vão ter aí alguma matéria sobre Antigo Testamento, sobre os livros, vocês vão ver como que isso vai ser importante. Né? Você que gosta de ver a Bíblia como um todo, né? Você vai ver. Olha só. Bom, vamos aqui. Como que começou esse negócio de adoração na Bíblia? Né? Os primeiros relatos de adoração a gente tem lá em Gênesis 3:8. Adão e Eva ouvindo a voz do Senhor que passeava pelo jardim na viração do dia. Era um relacionamento. Então a adoração tem a ver com relacionamento. Né? O Senhor ia ali e Adão e Eva estavam interagindo com ele. Né? Sabiam que ele era Deus, que ele era o Criador e tinham essa relação com ele. Então, relacionamento. Aliás, relacionamento é palavra-chave para todo cristão. Por quê? Porque não existe cristianismo sem relacionamento. Aliás, o nosso Deus é um Deus relacional. Ele se relaciona, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles estão ali naquela... Né? Para criar todas as coisas, eles disseram, façamos, né, as coisas. Então, havia essa relação, né? Esse relacionamento que é uma maneira de adoração, era um amor, era uma ligação. Bom, depois a gente vai ver Caim e Abel tendo já uma relação de oferecer vegetais e animais, uma espécie de oferenda, já mais linkado com aquilo que a gente está acostumado, de culto, de liturgia, de formalidade da adoração. Depois nós vamos ver os descendentes de Sete invocando ao Senhor, né? Buscando ao Senhor. E aí tem as referências bíblicas, depois você pode conferir. Né? Noé, depois do dilúvio, ofereceu sacrifícios ao Senhor e invocou o Senhor. Ele edificou um altar e ele ofereceu o holocausto ao Senhor em adoração, Bom, depois nós temos aí Abraão. Abraão, quando o Senhor apareceu a ele, ele edificou um altar para holocausto. Então aqui, mesmo ainda não tendo a lei, ainda não tendo, né, era já uma prática o sacrifício de animais, o holocausto, ao oferecer as coisas ao Senhor Deus como
uma espécie de oferta, como uma espécie de adoração, né? O próprio Abraão, ele levou ofertas, né, para Melquisedeque, e isso vai ter uma relação muito forte lá em Hebreus. Que mais? Abraão Abraão é uma referência, né? Porque ele era alguém que adorava o Senhor. Acontecia alguma coisa na vida dele, ele ia lá, erguia um altar e sacrificava ao Senhor, né? Então, e Abraão criou seus filhos dessa maneira, Abraão, Isaque, Jacó, né? E os seus filhos, os filhos de Jacó, até que Moisés, né, de José, que estava no Egito, José, filho de Jacó, e Jacó, né, os irmãos de José venderam ele para o Egito, né? Depois você pode conferir e ler lá a história em Gênesis. Bom, o que aconteceu? Ele vendeu, passou por muitos bocados e, no final, ele trouxe a sua família para morar no Egito, né? Passaram gerações e gerações, se eu não me engano, 400 anos, né? Os faraós, né, muito abençoando a vida dos descendentes de Jacó, fazendo eles, acolhendo eles e deixando. E aí um faraó que não conhecia a história de José veio e subjugou e escravizou os hebreus. Então, por que eu estou falando isso? Só para a gente entender a história. Vamos continuar. Até nesse momento, até Moisés, depois Moisés ele vai ser o libertador, Deus vai chamar Moisés, Moisés vai ser o libertador do povo. Então, até a esse momento não havia templo, não havia tenda, não havia lugar. Eram momentos circunstanciais, não havia uma liturgia específica, não era algo que era instituído semanalmente. O povo não tinha lugar para adorar. O povo era uma adoração circunstancial. Depois do Êxodo veio o tabernáculo, né? Que se tornou ou trouxe essa ideia e esse conceito de adoração pública, coletiva, formal, seguindo uma liturgia. E aí isso começa com Moisés, né? Moisés, né, construiu o tabernáculo, né? O tabernáculo ele foi construído minuciosamente sob a orientação de Deus, e aí todos os materiais, as medidas foram explicados por Deus a Moisés lá no Monte Sinai. Então, foi assim, Moisés, ele foi aquele que foi um instrumento de Deus para construir o tabernáculo. E o tabernáculo significa tenda ou templo portátil, né? Ele era transportado, ele era montado, desmontado, e era quem fazia esse trabalho? Os levitas, né? Os levitas montavam e desmontavam essa tenda, e eles mantinham, né, isso organizado. Por quê? Os levitas, eles foram uma das tribos, né, que foram separadas, eles não tinham um lugar fixo, eles não tinham um pedaço de terra como os outros tinham. Por quê? Porque eles eram descendentes de Arão e eles começaram o quê? Eles eram responsáveis pela manutenção, montagem, desmontagem, né, do tabernáculo. Eles eram também da linhagem deles, saiu sacerdotes, enfim, eles serviam as pessoas, eles serviam a Deus servindo o templo e as pessoas ali. Eles eram os intercessores, os sacerdotes, né? Eles tinham essa função. E aí eu perguntei para você, os levitas são os músicos da igreja hoje? O que você acha? Você já respondeu aí? Né? Bom, ele era, né, o tabernáculo era dividido em 3 partes. O pátio,
o santo lugar e o santíssimo lugar. O santíssimo lugar, somente o sumo sacerdote ou o chefe dos sacerdotes podiam entrar lá. Mas nós não vamos falar sobre o tabernáculo, a gente está falando sobre adoração. E o tabernáculo era um local onde o povo ia para adorar o Senhor, para sacrificar o Senhor, levar suas ofertas em adoração ao Senhor. Então era um lugar onde as pessoas iam adorar. O tabernáculo era uma prefiguração de nós, a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo, ele habita em cada um de nós através do Espírito Santo. Então, hoje, nós somos os tabernáculos de Deus, as casas móveis de Deus. Então, eu e você, nós somos tabernáculo. E lá em Hebreus, ele usa a ideia também de que Deus ele tabernaculou entre nós, ou seja, ele habitou entre nós. É muito legal isso, né? Porque Deus é um Deus emanente, é um Deus que está no nosso meio, é um Deus que vive, ele é o Emanuel, né? E Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, abrindo um parênteses, se você muitas vezes se sente só, muitas vezes se você se sente atribulado, você não está só, porque o Senhor Jesus está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E se você crê nele, ele pode, né? Se você crê nele, ele, através do Espírito Santo, ele habita em você e faz de você o seu tabernáculo. Talvez você já tenha crido, mas também outra pessoa também não tenha crido. E se você ainda não creu e não tem essa vida de adoração, comece hoje, tá bom? Mas fecha parênteses. Qual é o próximo lugar na história do Antigo Testamento que as pessoas vão para adorar ao Senhor? É a tenda de Davi. Depois que a arca foi devolvida pelos filisteus, né, e vocês podem conferir lá em 1 Samuel 5, Davi ele manda buscar essa arca e traz para Sião. Ele ergue uma tenda, institui ali uma adoração 24 horas. Então ele restaura a ideia dos levitas, restaura aquela ideia de colocar a arca que representava a presença de Deus, e ali havia 24 horas de adoração ao Senhor, né? Só que não tinha sacrifícios de animais. Ok. Com o passar do tempo, Davi ele começou a perceber assim, eu vivo no palácio, mas a arca de Deus está numa tenda, está numa barraca. Será isso justo? Será isso bom? Afinal de contas, é a presença de Deus. E Davi tem uma ideia de construir um templo, um grande templo. Um grande templo. Só que Deus fala, Davi, pode ficar com a tenda, né? Eu acho legal a sua ideia, é justa, tal. Eu não preciso disso, mas se você quer fazer essa homenagem, essa adoração, fazer isso, tudo bem, eu vou permitir, mas não você. Sabe por quê? E aí lá em 1 Crônicas 28:3, o texto diz, né? Mas Deus me disse, tem um bate-papo lá de Deus com Davi. E aí Deus diz para Davi assim, você não construirá um templo em minha honra, em meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Tem uma versão que diz assim, olha, você, Davi, é homem sanguinário. Tem muito sangue nas suas mãos. Então, eu não vou permitir. Mas os seus descendentes vão poder construir. Então, havia um lugar de adoração, que era o tabernáculo. Depois, Davi institui uma tenda, né? E, por fim, Salomão, que é filho de Davi, vai construir
esse templo. O culto no Templo de Salomão, ele centralizou a adoração em Jerusalém. E eu vou dizer daqui um pouquinho para vocês os problemas que isso trouxe para a nação. Centralizou tudo em Jerusalém, né, na época de Salomão. Então, o Salomão, ele terminou o projeto do pai, né, ele construiu e fez funcionar o local e passou a ser o local de culto, né, religioso dos judeus, e era um lugar central para a adoração em Israel. Bom, a adoração no templo parecia muito com a ideia do tabernáculo, né? Inclusive há muita semelhança entre o templo e o tabernáculo. Na inauguração do templo, na dedicação do templo, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e a glória de Deus desceu sobre o povo. Foi muito bonito, né? E tem aí o relato para vocês verem isso. E depois os judeus, né? Aí passam-se muitos anos, e o templo é destruído e o povo é disperso. E aí eles constroem sinagogas, que eram espécies de salas, de coretos para adoração e para o estudo da palavra, né? Adoração não mais sacrificial, mas adoração, oração, estudo da palavra, um lugar comum para isso, né? Específico para isso. Então, os 3 lugares, né? Moisés construiu o tabernáculo, Davi fez uma tenda e o Salomão fez um templo. Tá aqui, agora vamos conversar um pouco sobre isso. Você tem aqui as 12 tribos de Israel, para você dar uma olhada aqui como que ficou organizado isso, e do lado de cá você tem o reino dividido. O que aconteceu, pessoal? A adoração, antes do templo, o povo subia a Samaria, especificamente na região de Siquém, né, no Monte Geazi. E eles iam ali para adorar o Senhor. Então, a cidade de Samaria era a capital de Israel, né? Era o lugar ali da adoração, e todas as pessoas viviam, né, do comércio religioso, né, das roupas. Então, a cidade toda, né, a região ali mais próxima de Samaria, de Siquém, né, supria tudo isso. Salomão, né, e Davi, né, que estavam estabelecidos em Jerusalém, construíram o templo em Jerusalém e mudou o centro da adoração de Samaria para Jerusalém. O que aconteceu? Logo depois de Salomão, o reino se dividiu. O reino se dividiu. Porque começou a haver uma confusão. Mas Deus está lá, Deus está aqui. Houve um esvaziamento de Samaria e uma migração da adoração para Jerusalém. E isso trouxe problemas, né, na questão da adoração, na questão econômica, principalmente de Samaria. Houve também problemas, né, porque eles começaram a se dividir, né, e de fato dividir. E aí o que aconteceu? Aqui você tem Judá, né, que ficou praticamente a tribo de Judá e de Simeão e de Benjamim, é o reino de Judá, e daí a ideia de judeus, e a parte de cima continuou a ser chamada de Israel, com todas as outras demais tribos. Então, esse panorama aqui, né, a gente vai ver, e isso trouxe um ranço histórico. Depois, o que aconteceu?
o Reino Norte, que é o Reino de Israel, eles continuaram com, né, o primeiro na linhagem davídica. Só um minutinho aqui. Leonardo, está precisando de alguma coisa? Ok, Ah, tá. Destravou? Ok, então. Ok. Não consegui ver. Não consegui ouvir. Pode prosseguir? Ok. Pessoal, houve uma travadinha aqui na câmera, eu estava só confirmando aqui, mas estamos de volta. E aí, o que acontece? Jeroboão, filho de Nebate. Então, eles não dão continuidade à linhagem davídica. Israel não dá continuidade à linhagem da hierarquia, da hereditária, né? Passando de pai para filho de Davi. Judá dá continuidade, o filho de Salomão, Roboão, né? Por volta aí isso aconteceu por volta do ano 931 a.C. Então, os primeiros reis de Judá e de Israel. Talvez agora você consiga entender por que algumas vezes alguns profetas falam, ó Israel, ó Judá, e algumas vezes aparece Judá, outras vezes Israel, porque se trata de dois reinos, se trata de duas nações. Era uma e ela virou duas. Aí o que aconteceu? Houve uma invasão assíria em Israel e eles detonaram e acabou. O que aconteceu? Eles chegaram ali e fizeram uma mistura. Coisas que os judeus não faziam era casar com pessoas de outra nacionalidade. E eles vêm e se casam com os israelitas, e aí vai surgir o que a gente vai conhecer, e daqui a um pouco vocês vão entender sobre isso. Os samaritanos. Os samaritanos. Aí, em Judá, seguiu a linhagem davídica, se tornaram, são, vamos dizer assim, judeus puros, israelitas puros, né, sem miscigenação, sem se misturar com outros povos, né, outras culturas, e eles, assim, são mais puros, vamos dizer assim, entre aspas. E aí, é isso aí. Depois vem a Babilônia, subjuga também, aí leva Daniel, aquela história que a gente conhece, né? Aí Neemias volta para reconstruir o templo, Esdras volta para reconstruir o templo, Neemias os muros, enfim. Nós não estamos falando de panorama bíblico. Mas por que eu cheguei a esse ponto? Porque são dois lugares de adoração. Nós vimos lugares como templos, mas tinha lugares santos também. Terra Santa. E isso trazia confusão para a vida das pessoas. Houve confusão, houve briga, hoje, vamos dizer assim, até essa divisão chegou a ser divisão de família, porque no começo todo mundo é o quê? Raiz de Jacó, raiz de Israel. Né? As 12 tribos são os filhos. E houve essas divisões. E o próprio Jesus vai dizer que um reino dividido não subsistirá. Talvez a gente entenda isso tudo que a gente está acontecendo no nosso país, quando a gente vê ele todo dividido, todo fragmentado, né? Sem uma ordem, sem uma palavra, né? Enfim, uma liderança que assuma, né? Como Davi fazia, como Salomão fez, né? Bom, vamos deixar isso aí para lá. Vamos seguir aqui. Então, captou isso? Grava isso aí. Depois você assiste de novo, porque isso... Olha só que legal. Agora,
Só para a gente voltar aqui um minutinho. Depois que Judá foi subjugado e voltou, né? Os israelitas voltaram, os judeus voltaram, os israelitas não saíram, mas foram miscigenados. O que acontece? Destruíram o templo, né? O templo foi destruído e eles passam então a fazer as sinagogas, que eu tinha falado aqui no slide, né? As sinagogas. Então eles começaram já quase lá, tanto que no Novo Testamento a gente vê muito falar de sinagoga, que eram centros, eram pequenas sedes para o ensino da lei, para a adoração, para a oração que os judeus praticavam. E aí, vamos lá. Feito isso, Jesus, no capítulo 4 de João, ele vai ao encontro, ele vai no poço de Jacó, ele tem que passar por Samaria. E ele fala, os discípulos vão comprar comida e ele chega perto de um poço e começa a conversar com uma mulher samaritana. De início de conversa, ela já se assusta, porque ela percebe que ele é judeu, e aí ela fala assim, olha, o senhor é judeu, eu sou samaritana, por que o senhor conversa comigo? E Jesus trata ela, né, com dignidade, com carinho, mas vai questionando ela, ele vai desenvolvendo o papo. Depois você lê lá João 4, a partir dessa visão dos reinos aqui, você vai ter uma, né, como diz o meu amigo, vai explodir sua cabeça. Então, a mulher fala assim, depois que Jesus revela lá os pecados dela, ela fala assim, a mulher respondeu, agora eu sei que o senhor é profeta. Ela entende que Jesus é alguém diferente, depois que ele conversa um pouco com ela. Primeiro, a maneira que ele se aproxima, o respeito que ele tem por ela, como ele revelou algumas coisas para ela, ele falou da vida dela, se importou com ela. Agora, ela diz assim, olha, eu sei que o senhor é profeta, alguma coisa o senhor é. Os nossos antepassados, ela está em Samaria, os nossos antepassados adoravam neste monte. Muito provavelmente ela apontou para o monte Geazi. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que é o lugar onde devemos adorá-lo. Olha só, pessoal, isso aqui deve ter passado, né? Passou quase 900, 800 anos, né? Muitos anos passaram e criou-se esse ranço histórico, essa luta de querer saber qual que é que detém Deus, né? Aonde é o lugar certo? Havia aquela briga, não, é Samaria que é o lugar certo, né? Não, é Jerusalém, que é o lugar abençoado, que é a terra santa, é lá que nós devemos adorar. E aquela mulher, ela tem essa interrogação na sua vida. E muito provavelmente, muitos samaritanos, e talvez alguns judeus, né, tinham também essa interrogação. Aonde é o lugar de adorar? E aí, a nova aliança, Jesus vem e quebra isso. Ele quebra essa lógica e diz o seguinte, mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem nesse monte Geazi, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Olha a mudança que Jesus gerou na adoração. Antiga aliança,
tinha que ir num lugar, era um monte, era um templo, era a arca, você precisava de sacerdotes que vinham e faziam a ponte entre você e Deus, que pegava a sua oferta, entregava para Deus, que intercedia por você. Os bichinhos lá, os animalzinhos morriam, os animaizinhos morriam por causa do seu pecado, né? Por causa do meu pecado. O pobre do bezerro lá não tinha nada a ver com isso, né? E ele morria no nosso lugar. E aí Jesus vem com a lógica: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem com a lógica de que Deus é espírito e que Deus está em todos os lugares. Quer dizer, então, que os judeus não sabiam que Deus ele podia estar em todo lugar, que ele era espírito? Claro que sabiam. Você pega o Salmo 139, o próprio Davi, que queria fazer um templo, ele fala assim: olha, eu não tenho onde me ausentar do teu espírito. Se eu subo ao mais alto céu, se eu desço ao mais profundo abismo, ainda assim o Senhor está. As trevas não são escuras para ti, porque Deus está em todo lugar, né? E é muito legal isso. Por quê? Porque a adoração já não mais depende de um lugar. A adoração depende de alguém que esteja com um coração disposto. O próprio salmista vai dizer: um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Né? Um coração que se dobra diante de Deus, o Senhor não rejeita. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E só para vocês entenderem um pouquinho mais essa lógica, né? Bom, Jesus, no dia que a gente comemorou a ressurreição, a morte e a ressurreição, esses dias, né? Ontem, a ressurreição de Cristo, e tem o texto que fala que o véu do templo se rasgou. E esse véu do templo se rasgou, ele é muito significativo. Porque, principalmente na cabeça do judeu, que entendia que Deus estava, a presença de Deus estava condicionada a uma arca ou ao santíssimo lugar. Então o próprio Deus vai lá e rasga de cima para baixo o véu, dizendo: olha, eu não estou mais aqui, eu estou em todos os lugares. Eu preciso ser adorado, não neste lugar, mas em todos os lugares, em espírito e em verdade. Não é só um rito, não é só uma formalidade, não é só uma liturgia, não é só matar o pobre dos bichinhos, que não tem nada a ver com a sua sem vergonhice. Tem a ver com que eu sou Deus, e eu sou onipresente, soberano, onisciente, e eu cuido de vocês. Então, quando o véu do templo se rasga, isso tem muito significado. Jesus já tinha falado para aquela mulher, o quê? Nem aqui, nem acolá. Mas acontece algo dentro de vocês, e vocês se conectam a Deus de maneira real, de maneira verdadeira. Não é pura e simplesmente algo mecânico, não é algo pura e simplesmente feito como uma teatralidade, mas é algo em verdade, é algo que vem do Espírito, é algo que sai de dentro. Porque Deus é espírito e ele precisa se ligar ao seu espírito. E a adoração é isso, é essa ligação. É quando você, de coração humilde, contrito, quebrantado, arrependido, se conecta ao Senhor. E a adoração, diz lá, Romanos 12:1, o apóstolo Paulo diz que a adoração ela precisa ser racional. Olha só: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos
apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só. O culto tem que ser racional. O nosso corpo precisa estar vivo. Né? Não mais o sacrifício, não é mais morto. Não é mais o pobre do bichinho que morre. Mas é você. A sua vida precisa ser dedicada a Deus. Né? Você precisa ser alguém santo e agradável a Deus enquanto vive. E a sua vida precisa ser uma vida de culto. E um culto que não é um culto irracional. Por que o culto irracional pode ser assim, você pode pensar assim, é um culto que é aqueles culto maluco. Não! É um culto que você sabe o que está fazendo. Você está fazendo com a sua razão. Você está adorando a Deus não só imitando ou de maneira teatral, sem sentido, sendo vazio, mas a sua vida precisa estar ligada e conectada a Deus, porque senão é só algo ritualístico, é só algo mecânico, vazio. Por isso a gente precisa, na nossa vida de adoração, ser algo verdadeiro e espiritual. E racional, como diz o apóstolo Paulo. Tem que ser racional. Você tem que entender o que você está fazendo. Não é simplesmente assim, o pastor A, B falou para mim que se eu pegar essa máscara, eu imitar aqui uma máscara, né, e der a oferta, isso aqui vai me proteger. Não! Isso é irracional. Isso é irracional. E nós precisamos prestar um culto racional. Nós não oferecemos mais animais como sacrifícios, mas o nosso próprio eu. Você muitas vezes precisa oferecer o seu ego, né? Matar o seu ego. É esse o sacrifício que precisa ser feito. Matar o seu eu, as suas vontades e buscar o interesse e o reino de Deus, buscar o interesse dos outros e o reino de Deus, né? A vida inteira do cristão é um ato de serviço sacrificial. A vida inteira, a nossa vida a nossa vida integral. Deus nos vê de maneira, é perigoso falar esse termo, mas eu vou falar, holística, né? De maneira inteira. Né? Ele não olha você particionado, né? A sua alma, embora isso ajude aí na hora dos teólogos dividir algumas coisas, mas isso é para a gente estudar, né? Mas Deus, ele te vê de maneira inteira. O corpo é um sacrifício vivo, a sua mente, as suas emoções, sua vida familiar, profissional, em tudo, em todas as esferas da sua vida, precisa ser uma vida de adoração, de culto racional, vivo, né? Você precisa estar vivo, santo e agradável ao Senhor. Bom, o que mais? Vamos lá. Hebreus também vai nos ajudar nisso, né? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvor é o nosso sacrifício que oferecemos sempre. E aí, não é apenas no culto de domingo. Os nossos lábios confessam, o fruto de lábios que confessam o nome de Deus, o nome de Jesus, quando você confessa ousadamente o testemunho do Evangelho de Cristo publicamente. Fruto dos lábios que confessam a Deus, o nome de Deus, é falar palavras de verdade e de amor ao próximo. Palavras que consolam, palavras que vão edificar. Né? Você ter uma fala que está sob o domínio de alguém que tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo?
você busca ter a mente de Cristo, pensar a partir de Cristo, pensar, ter a mente de Cristo, né? Não é que você vai tirar a sua e pôr a dele. Não. É o seguinte, você começa a ter um relacionamento com Cristo, que você sabe como ele pensa. E a partir do que ele pensa, você toma suas decisões. A sua mente precisa estar ligada à mente de Cristo. Ok? Vamos avançar? Mas, pessoal, a gente falou, a nossa vida de adoração, ela precisa ser tudo isso, né? Racional e tal. Mas a adoração, ela é tanto uma adoração individual como uma adoração coletiva. E como eu disse, a gente precisa, Deus nos vê de maneira como se fosse uma coisa só. Então, Deus, ele te vê pessoalmente, ele te chama, ele te ama, ele cuida de você individualmente, mas Deus também cuida do seu povo, das suas ovelhas, né, como um rebanho. Né? Ele é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas. E aí, até ontem à noite, eu estava falando sobre a segunda chance de Pedro, né? E que Pedro demonstra o seu amor por Jesus. Jesus dá a oportunidade para Pedro para reafirmar o seu amor por ele. 3 vezes Jesus pergunta se Pedro ama. E as 3 vezes ele fala, Pedro, se você me ama, então demonstra isso. Como? Apacenta as minhas ovelhas. Você quer, na sua vida de adoração, você quer demonstrar o amor de Jesus Cristo? Apacente as ovelhas de Jesus. Você precisa ser um apacentador de ovelhas. Tá ligado aí? Vamos caminhar? O que mais? Então a adoração, ela não é algo que nós fazemos só na igreja, né? Em vez disso, é algo que precisa permear, precisa estar na nossa vida inteira. É isso que eu falei. A adoração cristã também não pode ser confinada a ocasiões e lugares sagrados. Sabe por quê? Eu não sei você, né? Mas eu já tive oportunidades de estar assim, não preciso estar na igreja. Às vezes de maneira... A gente juntou 2 ou 3 irmãos, daqui um pouco, né? Um tem palavra, o outro tem oração, o outro tem um cântico. E num lugar muito inusitado acontece ali um culto de adoração. Não precisa não precisa estar ligado a um templo, a um solo santo. Não, não precisa. Precisa de pessoas que o adorem em espírito e em verdade, pessoas que disponham o seu coração a adorá-lo. Então, a adoração ela não está confinada a lugares, né? Porque nós estamos unidos a Cristo pela fé, né? E nós andamos pela fé. E aquele que é o templo de Deus, ou seja, aquele que você que creu no Senhor Jesus Cristo, né? E é um discípulo dele, seguindo ele nos seus passos, nas suas ações, tendo a mente de Cristo, buscando a estatura de Cristo, você tem na sua vida o Espírito Santo. E aí nós somos habitados por esse Espírito Santo. E Deus faz de nós, o que eu já falei aqui, nós somos casas móveis de Deus. Nós somos templo de Deus, porque Deus não habita mais em templos humanos. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Não. Quer dizer, ele nunca habitou. Mas tinha-se essa ideia, né? Tinha-se esse ideal de que Deus estava confinado a um templo, a uma arca, a uma barraca, a um tabernáculo, a um chão sagrado. Mas Deus, a terra,
toda de Deus. O universo é todo de Deus. E ele está presente. E todos que crerem e seguirem a Jesus Cristo estarão ligados a Ele, unidos com Ele, numa relação profunda de adoração. E tanto faz a gente adorar individualmente, eu começar aqui a adorar ao Senhor com minhas palavras, me conectando ao Senhor, através da palavra dele, ou se nós juntarmos aqui todos e começarmos coletivamente a adorar o Senhor. Somos templo de Deus. O que acontece? Quando a gente está coletivamente, parece que o templo aumenta, né? Porque aí um junta com o outro e Deus está habitando em todos. E é muito legal, porque Jesus vai dizer lá em João 15 que nós estamos unidos por Cristo e nós se tornamos um com Ele. Eu e o Pai somos um. Né? E vocês que estão unidos comigo se tornam um comigo e o Pai. E isso, né, faz parte da adoração. Né? O que mais? Uma adoração coletiva, né? Como é no Novo Testamento a questão da adoração? E aí eu quero que você entenda isso. Eu coloquei adoração coletiva justamente para a gente pensar nas duas formas, que, na verdade, tanto faz você estar junto ou separado, né? Você vai adorar. Né? E a adoração, que é a adoração coletiva, ela está ligada à leitura e à pregação das Escrituras. Né? Não existe uma adoração que não tenha o momento da palavra de Deus. Não adianta esse negócio de ficar 24 horas fazendo cântico. Não. Foi tão legal. Uma das passagens mais legais é quando Neemias ele vai entregar a obra, né, do muro e do templo, e eles fazem um grande culto, e era muita gente, e Esdras é o preletor, só que não tinha alto-falante, então o que ia fazer? Esdras lia, e os levitas, os sacerdotes, estavam no meio do povo. Enquanto ele lia, esses camaradas iam interpretando aquilo que Esdras ia lendo. E eles leram assim, agora eu não me lembro, mas foram coisa assim de 6, 7 horas batidas. E não se cansava. O povo foi dispensado e queriam mais. Na minha igreja é assim, na sua igreja é assim também, né? Da meia hora de sermão, o pessoal quer picar a mula. Ai, ai. Mas olha, a leitura e a pregação da palavra de Deus, né, das Escrituras. Mas não pode ter cântico? Tem que ter cântico. O Novo Testamento, eles liam salmos. Não era só cantar, não. Eles como fala? Perdi a palavra aqui. Eles declamavam salmos. Eles cantavam hinos e cânticos espirituais. Né? Isso está lá em Efésios, está em Colossenses, é fato. Né? E o inário deles era o livro de Salmos. Oração. Eram pessoas de oração. A celebração, né, tanto do batismo quanto da ceia, também faz parte da adoração. O estímulo mútuo ao amor e às boas obras. Né? Isso é que caracteriza a adoração da nova aliança. Né? A generosidade de cuidar uns dos outros, de abençoar uns aos outros, de ser presente um na vida dos outros. Né? Então, isso são características da nossa vida de adoração, individual ou coletiva, porque não tem como separar, porque a própria adoração,
chega a um ponto que ela precisa ser coletiva, porque ela precisa ir na direção do próximo, na direção do outro. A adoração, por exemplo, é quando você não passa a perna no seu irmão. Então tem a ver com o outro. A adoração é quando você age com caráter, com dignidade. Uma das coisas mais importantes, mais admiráveis acerca da adoração na Nova Aliança é essa persistência na ênfase da edificação do corpo. O corpo aqui como a igreja. E Paulo escreve, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Legal isso, né? Profundo. Profundo. É uma adoração que não é só uma adoração individualista, que só mira você. Porque eu tenho visto algumas coisas que as pessoas chamam de adoração, mas que é mais sobre mim do que sobre Deus. É mais sobre o meu ego do que sobre estar ligado com os irmãos e ligados a Deus, sendo um com Deus e com os irmãos e irmãs. Essa comunhão fraterna. E aí, é muito legal isso que o Paulo coloca. E quando ele fala isso, ele fala, o rodapézinho aí, nós instruímos e aconselhamos uns aos outros à medida que cantamos ao Senhor. Enquanto nós louvamos a Deus, nós edificamos uns aos outros. E Paulo chega ao ponto de dizer que todas as coisas na Assembleia, reunida, devem ser feitas com o objetivo de edificar corpo de Cristo. Tudo que nós fazemos edifica o corpo de Cristo. Edifica o corpo de Cristo? Eu estou adorando ao Senhor. Eu estou trabalhando? Eu estou adorando ao Senhor. Eu estou sendo honesto e não gastando o meu tempo que o meu patrão pagou para mim trabalhar. Eu estou adorando ao Senhor. Eu sou patrão, eu estou pagando salário digno para o meu funcionário. Eu estou dando dignidade para aqueles que trabalham comigo, eu estou adorando ao Senhor. Eu honro a minha família, eu honro as pessoas, eu cuido daqueles que estão sendo prejudicados, estão à margem, eu olho para eles, eu faço algo na direção deles, eu estou adorando o Senhor. Correto? E aí, a adoração do Novo Testamento é algo essencial, vital, E todos os dias, de casa em casa ou no templo, aqueles irmãos se reuniam para celebrar ao Senhor. Então, isso é importante para nós. O fato de nós estarmos de quarentena não quer dizer que nós não precisamos, não possamos conversar um com o outro, ser presente um na vida do outro, E esse momento vai passar. Esse é um momento histórico. Vai passar. Eu tenho fé no Senhor Jesus. E nós vamos voltar a nos reunirmos, nós vamos voltar a nos abraçar. Eu estou pensando até em adotar aquele estilo, quando acabar a quarentena, Dá um abraço no seu irmão, Pega na mão do seu irmão, abraça o seu irmão, fala com o seu irmão. Porque há tanto tempo a gente não pode fazer isso, É angustioso. Mas hoje isso é cuidado de um para com os outros. Você zelar pela vida do outro, Usando a sua máscara, tomando os cuidados, Não transitando à toa, guardando a vida daqueles que estão próximos. Isso é uma adoração a Deus hoje. Então, nós precisamos celebrar ao Senhor, Precisamos sim, todos os dias. E essa adoração, naquele tempo e hoje, ela é
vista como um serviço reverente a Deus. Por meio de Jesus Cristo, ela é impulsionada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos motiva a adorarmos. O nosso culto racional, né, o culto racional dos irmãos, era naquele tempo e precisa ser hoje prestado visando o bem comum. A gente não pode prestar um culto ao Senhor pensando assim, não, essa forma de culto, esse jeito de cultuar, isso aqui, aquilo lá, faz bem para mim, então o outro que se... Mas cuidando uns dos outros, visando o bem comum, né? E com ações de graça, né? Tendo gratidão no coração, porque em ação de graça ao Senhor em tudo que Ele fez e proporcionou salvação. É assim que nós precisamos adorar o Senhor. Assim como Deus é soberano, Ele, só Ele, deve ser adorado. Então, era essa a compreensão daquele povo. É essa compreensão que nós precisamos ter de uma vida de adoração. Aqueles irmãos do Novo Testamento, né, eles tinham uma adoração que poderia ser espontânea, carismática, sem implicar em desordem ou bagunça. Paulo precisou ajudar eles nesse sentido, lá em Coríntios, né? O Espírito Santo os unia e também levava a ordem e a decência, né? Para não bagunçar o coreto. Sem com isso transformar o culto num momento ritualístico e morto. O culto daquelas igrejas eram cultos vivos, cheios de carisma, cheios de alegria. Nossos cultos não podem ser aquela coisa engessada, né? E aí, ritualística. A ordem e a decência aqui não está falando sobre uma criança que corre, né? Um idoso que às vezes se distrai, conversa um pouquinho mais alto, ou alguém que ora um pouco mais alto. Não é isso. A ordem e a decência do culto é enquanto vocês estão reunidos, né? Vocês respeitam uns aos outros, vocês tratam os outros com dignidade, com decência, né? Não com fingimento. É isso que é um culto. Não é só a forma do culto. É muito além disso. Se a igreja atual quiser cultuar a Deus, né, fazendo um culto que ele aceite, precisa se espelhar na adoração do Novo Testamento. Então, vamos ter uma vida de adoração como indivíduos, como igreja, porque todos nós somos igreja, todos nós somos templos e estamos ligados e precisamos adorar. E eu quero te dizer, não tem lugar, não tem hora, não tem terra, não tem prédio que seja santo. Você é que é o santo de Deus. Eu fiquei de responder, né? Os levitas são hoje, né, os cantores da igreja são os levitas? Não, não são. O Novo Testamento acaba com todos aqueles que intermediam. Então o que eles são? Cantores. Eles louvam ao Senhor, né? Servem a igreja naquele momento para que a gente cante junto com eles, para que a gente adore ao Senhor, e eles meio que puxam isso, né? Eles são salmistas, talvez? Pode ser, mas levitas não, porque levita era da ordem de Levi, era aqueles que... E até porque se eles fossem se os músicos da igreja fossem levitas, eles precisavam limpar, montar, desmontar, cuidar de toda a organização do culto. Tá certo? Então fica essa provocação aí, e eu quero encerrar com essa frase. Se a igreja atual quiser cultuar a Deus, fazendo o culto, um culto que ele aceite, precisamos nos espelhar na adoração do Novo Testamento. Deus abençoe. Obrigado aí pela presença de todos e de todas.